Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre assuntos da Revista Espírita. Luiz Antônio ainda está viajando, né? Então estamos aqui fazendo a atividade com a continuidade desse trabalho, para que nós possamos meditar e refletir um pouco sobre a Revista Espírita. Nós temos aqui um exemplar da revista que é editado pela Federação Espírita Brasileira, essa que eu tenho aqui, e ela é de 1863, então é a revista de 1863. Então nós vamos orar para que a gente possa criar o clima propício e acolhedor que possa atrair o benefício que nesse momento nós desejamos, desde o aprendizado até os recursos para a nossa alma. Então vamos elevar o pensamento, buscar Jesus, o Divino Amigo, e dizer-lhe: Senhor, aqui estamos mais uma vez com o desejo de aprender, de estudar, para que a nossa mente se aclare, o nosso coração se acalme e consigamos vencer os desafios que a vida nos apresenta com compreensão. Na profundidade que a doutrina espírita nos apresenta os seus ensinamentos, encontramos as respostas para as nossas dúvidas, sobretudo o sentido que precisamos para a nossa existência. Envolva-nos, abençoe-nos, fortalece-nos e protege-nos. Amigos queridos, Senhor Jesus, amado Mestre, amado benfeitor de nossas vidas, te rogamos o amparo que nós precisamos. Fica conosco, nos ampare hoje, agora e sempre, assim seja. Como nós dissemos, né? Estamos aqui continuando o trabalho, e a semana que vem provavelmente o Luiz Antônio estará conosco, né? Ele que é um apaixonado dessa tarefa da revista, ele gosta muito desse trabalho. Bom, hoje nós vamos para abril de 1863, numa mensagem muito interessante. Essa mensagem de hoje ela é muito interessante. Ela é do espírito que se denomina como François-Nicolas Madeleine, que é o mesmo autor do item 20 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. E também no capítulo 17, item 9, os superiores e os inferiores, e no mesmo capítulo 17, item 8, a virtude. Essas mensagens são desse autor, que é o François de Madeleine, François-Nicolas de Madeleine, só que com uma curiosidade. Nós vamos ver aqui logo que ele inicia falando qual é a curiosidade que nós vamos encontrar na mensagem deste espírito, que o Kardec colocou nas instruções dos espíritos desses capítulos que nós falamos. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são compostos do Evangelho, de trechos do Evangelho, quase todos os capítulos são assim, né? Trechos do Evangelho, e comentários de Allan Kardec, e depois as instruções dos Espíritos. Então, lá nas instruções dos Espíritos, do capítulo 5º, do capítulo 17, nós encontramos, então, essas três mensagens desse Espírito, que é o François-Nicolas Madeleine. Essa mensagem está intitulada Sede severos convosco, indulgente com os vossos irmãos. Primeira homilia, Sociedade de Paris, Espírita de Paris, 9 de janeiro de 1863. Médio Sr. Dambel. Olha que interessante que o Espírito inicia falando. É a primeira vez que venho entreter-me convosco, meus caros filhos. Então, essa é a primeira mensagem desse Espírito na Sociedade de Paris. Então, nós estamos aqui com a primeira mensagem dada pelo François, né? Ele está ali agora na sociedade. E ele vai primeiro fazer uma espécie de uma explicação para a gente compreender que nem sempre é muito simples receber mensagens, especialmente dos espíritos elevados. Então, quando nós encontramos a banalização das mensagens espíritas, né, que se tem em muitos lugares, médios recebendo mensagens de todo tipo, de todos os espíritos, nós vamos perceber que isso não é uma realidade.
que ferem os princípios apresentados por Allan Kardec, com muito cuidado, em O Livro dos Médiuns, que é preciso toda uma preparação e uma característica especial que não é dado à maioria das pessoas em receber determinados espíritos. Então ele diz assim: gostaria de escolher outro médium, mais simpático aos sentimentos que foram o móvel de toda a minha vida terrena, e mais apto a me prestar o concurso religioso. Olha que interessante. Então, ele começa dizendo, né, que ele gostaria de encontrar um médium mais flexível, no sentido dele, é claro, de sintonia com ele, né, com o que ele foi, com o que ele representou, com os sentimentos, especialmente, que ele tinha. Né? Por isso que nós acabamos de falar isso agora há pouco. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que diz assim: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes se os espíritos vêm de Deus. Ou seja, se aquele espírito que está falando não é um embusteiro, não é um pseudo-sábio, não é um enganador, né, que pega a vaidade do médium, pega ali aquele desejo de se projetar, de representar alguma coisa, né? Um dos grandes e graves problemas do ser humano é a baixa autoestima. A baixa autoestima ela é terrível porque ela acaba fazendo com que a criatura tente compensar isso de uma outra maneira. E a pessoa às vezes tem uma mediunidade tarefa e ela quer transformar essa mediunidade tarefa em algo especial, para que todos a respeitem como alguém especial. E aí começam então as mistificações, começam então as coisas que nós encontramos na doutrina, e quando essa pessoa vai ser avisada, corrigida, ela fica brava, né? Como diz um amigo meu, a pessoa quer morder até a sombra que ela encontra pela frente, né? Ou seja, a pessoa fica irada, fica brava, fica irritada. Vocês estão duvidando de mim? Só fulano pode receber determinado espírito? Quer dizer que só o Chico, só o Divaldo, né? Então a pessoa começa naquele cortejo de lamentação, né? Cortejando a sua própria lamentação, sem perceber que está dando mostras do fraude e de todo o processo realmente perturbador em que ela se encontra. Só as reações mostram o quanto a observação a respeito dela está certa. Né? Então o espírito estava procurando alguém que tivesse um pouco mais de afinidade com os sentimentos dele, porque não é fácil, né? O processo intelectivo já é complicado. Imagina o processo que envolve o sentimento. Como é duro afinizar sentimentos, porque para que a mensagem surja e ela tenha esse caráter mais elevado, é necessário que os sentimentos sejam o carreador, né? Aquele que vai levar, aquele que vai conduzir a mensagem. E nem sempre o médium é dotado dessas qualidades em relação àquele espírito que vai se comunicar. E ele continua: porém, como há muito tempo o Santo Agostinho tomou conta do médium cujas matérias cerebrais teriam sido mais úteis para mim e para o qual me sentia inclinado, dirijo-me a vós por este, de quem se servia meu excelente condiscípulo Jobart. Jobart tem a comunicação anterior a essa na revista. Quem for procurar essa mensagem na revista vai ver que a anterior é do Jobart. E ele foi condiscípulo, né, do François, para me representar à vossa sociedade filosófica. Então, o médium que porventura seria o mais flexível não era possível, então, ele utilizar para a comunicação. Então, será por esse. Terei, pois, muita dificuldade em expressar hoje o que vos quero dizer. Primeiro, em razão da dificuldade que sinto em manipular a matéria mediana, pois ainda não tenho o hábito desta propriedade de meu ser desencarnado. Ou seja, ele próprio ainda está aprendendo, né, a criar toda essa dinâmica da comunicação que ele desconhece. Né? Então, ele, até como espírito ligado à igreja, né, ligado à religião, ele foi um cardeal, né, o cardeal Marlot. Então, ele não consegue, de imediato, criar essa facilidade que agora aqui ele está lamentando um pouco. Depois, porque devo fazer jorrar em minhas ideias de um cérebro que não as admite todas. Dito isto, vou abordar
o assunto. Então, ou seja, o médium não consegue aceitar todas as ideias que ele vai passar. Ou por crença própria, né? Todos nós temos crenças, principalmente com as crenças religiosas, elas são muitas vezes limitantes, né? Porque elas são muitas vezes preconceituosas, ideias. Até mesmo quando a gente aceita o espiritismo, ainda mantemos por muito tempo aquelas ideias que esposávamos antes. Então o espírito tem dificuldade em passar ali a mensagem como ele queria. Então ele vai agora falar o assunto aproveitando o médium como, né, como pode. A Luciana está dizendo assim, é como um som das notas musicais, todas no mesmo tom musical. Para formar a harmonia, né? Para que a gente tenha harmonia, é preciso que as notas sejam encadeadas de forma harmônica, né? Então, é isso mesmo, Lu. Então ele vai dizer assim, ó, um espirituoso corcunda da antiguidade dizia que os homens de seu tempo carregavam um duplo alforge, em cujo compartimento traseiro estavam os próprios defeitos e imperfeições, enquanto o dianteiro recebia todos os defeitos alheios. É o que lembraria mais tarde o Evangelho, na alegoria da palha e da trave no olho. Ó Deus, ó meus filhos, como seria bom se os sacos do alforge mudassem de lugar. Cabe aos espíritas sinceros operar essa modificação, levando à frente o saco que contém suas próprias imperfeições, a fim de que, olhando-as continuamente, consigam corrigir-se, e pôr de lado o que contém os defeitos alheios, de modo a não lhes ligar nem ciúme, nem malícia. Então ele conta aqui uma fábula, né, que um corcunda carregava, né, dois alforjes, né, no saco de trás, os próprios defeitos. No da frente, os defeitos dos outros. Aí ele vem avisar, então, que Jesus falou para a gente inverter, né? Para a gente ter indulgência com os defeitos alheios e sermos severos com os nossos. Então, nesses sacos, qual é o que tinha que ficar nas costas ou o que tinha que ficar na frente? O na frente, o com os nossos defeitos. Para que, vendo-os, a gente pudesse, então, corrigir-se deles, né? Então ele faz essa analogia da trave no olho também, quando Jesus falou que por que vedes um argueiro no olho do teu irmão e não vedes a trave que está no vosso, né? Porque a gente esconde, né? Está atrás de nós, né? Está aqui atrás, naquele saco escondido ali, né? Naquele alforje escondido. Mas deveria ficar na frente, né? O do nosso irmão ficaria atrás, para a gente não ver, não ficar enxergando. Até porque não nos interessa o defeito dos outros. O que interessa são os nossos defeitos, porque são eles que nos prejudicam. Pois por mais mal que alguém nos faça, ninguém pode nos fazer mais mal do que nós mesmos, com os nossos atos e defeitos. Como será digno da doutrina que confessais e que deve regenerar a humanidade, ver os seus adeptos, sinceros e convictos, agirem com essa caridade que proclamam, e lhes ordena não mais verem a palha que incomoda o olho do seu irmão, mas ao contrário, ocupar-se com o ardor em se desembaraçar da trave que o cega. Então ele fala, né, então, ou seja, para ser digno da doutrina, né, que nós professamos, né, é necessário então que nós, como seus adeptos sinceros, façamos essa caridade, porque não ver os defeitos dos outros, diz lá no Evangelho, é uma prática de caridade, né? Saber ser surdo a uma palavra que alguém diga que não é boa, há um desdém, alguém olha para a gente com superioridade, né? Isso é a gente saber ser cego para isso. Então isso é tirar a trave que está no nosso olho e não ficar olhando aquele fragmentozinho que tem lá no olho do outro que nós enxergamos com tanta propriedade. Ah, meus filhos, essa trave é formada pela reunião de vossas tendências egoístas, das vossas más inclinações e das vossas faltas acumuladas, pelas quais tendes até o presente, como todos os homens, professado uma tolerância paternal muito maior, enquanto que na maior parte do tempo só tivestes intolerância e severidade para com as fraquezas do próximo. Então, ou seja, até o presente, nós somos muito tolerantes e paternais com os nossos defeitos. Nós nos protegemos, né? E nós
e nós somos bastante intolerantes e bastante clarividentes com os defeitos dos outros. Mas dia virá que a vida nos fará ocupar-nos com os nossos problemas. Então é necessário fazermos isso, aproveitarmos a existência, né, esse momento que nos trouxe à Terra, para sondar os nossos defeitos e corrigir. Então, o François nos chama a atenção sobre isso, né? Chamando a nossa atenção para a gente prestar atenção em nós. E nesse item que ele chama de severos convosco mesmo, indulgentes com os vossos irmãos. Eu gostaria de vê-los de tal modo libertos dessa enfermidade moral do resto dos homens. Ó meus caros espíritas, que vos exorto com todas as minhas forças a entrardes no caminho que vos indico. Bem sei que muitas de vossas tendências pecaminosas já se modificaram no sentido da verdade, mas ainda vejo tanta tibieza e tanta indecisão em vós para o bem absoluto, que a distância que vos separa do rebanho, dos pecadores endurecidos e dos materialistas não é tão grande, que a torrente não possa vos arrastar ainda. Ou seja, a gente não pode se vangloriar, né, achando que nós somos muito melhores porque fizemos algum progresso, dizendo assim, eu não cometo aqueles atos, eu não sou como aquelas pessoas, tal, que a distância que separa a gente de quem pratica e nós que não praticamos é muito pequena e podemos ser arrastados a qualquer momento. Se aparecer a pessoa certa, que nos seduza no sentido de nos conhecer espiritualmente, que ofereça aquilo que a gente quer, né? Ou se a oportunidade em si acabar acordando alguma coisa em nosso coração, em nossa alma, fazendo com que a gente enxergue aquilo que nós estamos agora não vendo e a gente acabe indo se perder completamente. Então ele fala, é muito pequena a distância que separa os endurecidos de nós, né? Muito pequena. Por isso que a gente não pode se vangloriar de nada. Resta-vos uma rude etapa a percorrer para atingirdes a altura da santa e consoladora doutrina que os Espíritos, meus irmãos, já vos revelam há vários anos. Então, ou seja, existe uma rude etapa, né? Ou seja, por que é rude? Porque a gente tem que lutar, né, contra as imperfeições, tem que se esforçar muito, e não é fácil fazer isso. Mas exige de nós muita dedicação e disciplina. Na vida militante, graças sejam dadas ao Senhor, da qual acabo de sair. Vi tantas mentiras se afirmarem como verdades, tantos vícios alardeados como virtudes, que sou feliz por haver deixado um meio onde quase sempre a hipocrisia encobria com seu manto as tristezas e as misérias morais que me cercavam. E não posso senão vos felicitar por ver que vossas fileiras não se abrem facilmente para os sectários dessa hipocrisia mentirosa. Então ele está falando do tempo em que ele viveu no seio religioso, né? Onde ele viu tanta mentira, tanta hipocrisia, né? Tantas pessoas fingindo que eram uma coisa e não eram, né? Ele fala que bom que no tempo agora de Kardec ali, eles dificultavam, né? Eles não se abriam facilmente espaços para que essas pessoas que eram sectários, hipócritas, mentirosas, se associassem ali para atrapalhar aquele trabalho. Mas é um convite para nós pensarmos também, né? Quantas coisas existem entre nós ainda, né? Nós ainda somos ainda essas figuras que detêm muitas vezes hipocrisia, mentira, e que precisamos corrigir isso, modificar isso, né? Meus amigos, jamais vos deixeis apanhar por palavras douradas. Vede e sondai os atos antes de abrir vossas fileiras aos que solicitam essa distinção, pois muitos falsos irmãos procurarão misturar-se convosco, a fim de levar a perturbação e sorrateiramente semear a divisão. Então, acontecia naquele tempo, acontece hoje. Quantas pessoas mal intencionadas, né, se abeiram dos círculos religiosos, não é diferente do espiritismo, mas não porque querem aprender, porque querem melhorar, para tentar levar algum tipo de vantagem. E como percebem que, especialmente o espiritismo, não dá essa projeção a ninguém, e aqueles que se projetam fazem isso por vaidade, muitas vezes por uma necessidade de projeção, por uma necessidade de ser
notado, né, aquela síndrome da notoriedade, né, então usam a doutrina como um degrau para isso. Montam o seu pedestal e ficam lá em cima. Mas muitos desses, quando estão nas fileiras espíritas ou nas fileiras religiosas, especialmente espiritismo, criam problemas, dão problemas, né? Nós encontramos várias criaturas e, quando muito, não somos nós mesmos a fazer isso. Então, temos que tomar cuidado para a gente aprender a respeito disso. Ordena a minha consciência que vos esclareça e o faço com toda a sinceridade do meu coração, sem me preocupar com ninguém. Estais advertidos, doravante, agir como convém, ou seja, sejamos fiéis, dignos com a doutrina que nós professamos, né? Não vamos nos vender ou vender a doutrina, né, por bagatelas para atender à vontade de quem quer que seja, que muitas vezes se abeira para querer fazer alguma coisa para se projetar, né? Quantas pessoas deixam, muitas vezes, instituições no desejo de se projetar, mas é como fogos de artifício, né? Não tendo consistência, e faz aquele barulho danado, dá aquele estouro, né? Faz aquela luz cheia de pontinhos luminosos, aí você pisca e onde está? Não existe mais. Mas para terminar como comecei, peço-vos uma graça, meus caros filhos, que vos ocupeis seriamente convosco, expulsando do coração todos os germes impuros que a ele ainda possam estar presos, que vos reformeis pouco a pouco, mas sem descanso, segundo a ação moral espírita. Enfim, que sejais tão severos para convosco quanto deveis ser indulgentes para com as fraquezas dos vossos irmãos. Então está chamando a atenção da gente para aquela citação de Jesus, né? Onde ele diz: sede severos para convosco mesmo, indulgentes para com os vossos irmãos, né? Jesus está falando isso, né? Na linguagem do Evangelho, dizendo para a gente não, não, não ficar olhando o gargueiro no olho do outro quando existe uma trave no nosso olho, né? Então, que nós nos ocupemos seriamente, né? Não é de maneira fingindo que nós estamos nos ocupando, né? Seriamente conosco, expulsando do coração os germes impuros que ainda para os quais ainda estamos presos, para que a gente se reforme pouco a pouco, que esse é o objetivo da doutrina espírita, que a gente se reforme, né? Se esta primeira homilia deixa algo a desejar quanto à forma, não a imputei senão a minha inexperiência da mediunidade. Farei melhor a próxima vez que me for permitido comunicar-me em vosso meio, onde agradeço ao meu amigo Jobá por me haver patrocinado. Adeus, meus filhos, e eu vos abençoe. François Nicolas Madeleine. Então aqui ele está dizendo, né, que se ainda faltou alguma coisa, se dá a inexperiência do espírito com a mediunidade. A gente tem ilusão, né, aquela coisa que os espíritos, eles detêm tudo, eles sabem tudo, eles podem tudo, né? E a gente vê a prova do próprio espírito falando: não, eu não posso tudo, eu ainda não domino o processo da mediunidade. Da próxima vez farei melhor, ou seja, já terei mais familiaridade com o fenômeno, eu vou conseguir passar. E, de fato, essas 3 mensagens belíssimas do Evangelho que nós falamos, né, elas são um convite à nossa reflexão. E elas estão no capítulo 5º, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. Capítulo 17, item 8, a virtude. Capítulo 17, item 9, os superiores e os inferiores. Essas 3 mensagens são desse Espírito. E ele, então, nos ensina, nos ajuda, né, através da sua experiência na Terra, da verdadeira religiosidade, né, porque quem vive como um religioso, pura e simplesmente, quando chega no mundo espiritual, está vazio, não tem nada. Muitas vezes até comprometido e cheio de problemas. Mas quem vive a religiosidade, que é a capacidade de viver conforme o Evangelho indica, né, o espírito da letra e não a letra que mata, e nem somente o ritualismo, mas a mensagem em si, quem vive assim, se transforma, se modifica, que é o conselho que ele dá aqui, que a gente se transforme, né? Que a gente, pouco a pouco, se reforme. Ele não está dizendo de uma hora para outra, né? Não tem santidade antecipada, não existe consagração, não existe nada que se possa fazer que nos mude de um momento para o outro. Mas é um esforço contínuo
ininterrupto, né? Pouco a pouco. E a gente vai sendo cada dia um pouquinho melhor do que o dia anterior, até nos tornarmos, termos o comportamento ideal, conforme a programação que nos trouxe à Terra. Então fica aí, meus irmãos queridos, esse estudo dessa mensagem, a primeira mensagem desse Espírito, à Sociedade de Paris, né? Sociedade Espírita Parisiense, convidando-nos a essa reflexão. Então vamos orar, vamos elevar o pensamento em gratidão, dizendo: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos estudando a doutrina, a terceira revelação, a fim de que através dela, Senhor, nos modifiquemos, nos reformemos e nos transformemos em pessoas melhores. Que os nossos olhos não enxerguem com tanto vigor, com tanta propriedade, os defeitos de ninguém, Senhor, mas que, sobretudo, nos ocupemos com os nossos, sondando a intimidade, a fim de que sejamos pessoas melhores. Muito obrigado pelas bênçãos e abençoe a todos os que estão conectados nesse instante. Seus familiares, nossos amigos, nossos irmãos, a fim de que todos estejam em paz. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.